Olá pessoal, meu nome é Kátia, sou cirurgiã dentista, especialista em gestão em saúde pública, servidora da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, trabalho na gerência de projetos educacionais em saúde, membro da coordenação de projetos educacionais para vigilância em saúde. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre o Programa Nacional de Imunizações. Esperamos que ele possa ser ouvido por gestores, profissionais de saúde e a população em geral. Falaremos sobre os desafios envolvidos nas baixas coberturas vacinais, um tema tão relevante para a nossa saúde. Então, somente para iniciarmos o assunto, é muito importante dizer que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. No total, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos principais investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. A não adesão à vacinação põe em risco a reintrodução de doenças já eliminadas, como ocorreu com o sarampo, que voltou a circular no país, mesmo após a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ter concedido o certificado de região livre da doença em 2016. Para fazer o nosso bate-papo, contaremos com a presença da Nívia, que é enfermeira, mestre em saúde coletiva, que atua na área de auditoria em sistemas e serviços de saúde. Doutora Alessandra, que é biomédica, pesquisadora, doutora em microbiologia, e doutor Hélio, que é um médico infectologista e doutor em doenças infecciosas e parasitárias pela USP. Nívia, seja bem-vinda! A enfermeira Nívia é especialista em atenção primária à saúde e auditoria de sistemas e serviços de saúde, mestre em saúde coletiva pela UFG. Nívia, eu gostaria de começar perguntando o que significa cobertura vacinal e qual sua importância para a população. Oi, Kátia, muito prazer em estar aqui compartilhando esse momento. A cobertura vacinal consiste na quantidade de pessoas selecionadas para receber determinada vacina, que chamamos de população-alvo, e as que receberam efetivamente o esquema completo da vacina. Por meio desse cálculo, é possível verificar a vulnerabilidade das pessoas e os riscos de adquirirem doenças imunopreveníveis. O atual cenário é o risco do surgimento das doenças imunopreveníveis, devido ao não comparecimento da população para receber a vacina destinada a determinada doença, conforme a sua faixa etária e devido à alta disseminação de falsas informações sobre as vacinas e movimentos antivacinais, prática que vem ganhando ascensão nos últimos anos. Como exemplo do que eu estou falando, temos um estudo realizado em todo o país acerca da cobertura vacinal e suas causas determinantes, demonstrando que a pandemia da Covid-19 ampliou a circulação de fake news sobre a vacinação. Houve redução da procura por vacinas de rotina nos municípios e da capacidade operacional de vacinação, além da diminuição de disponibilidade de pessoal para a aplicação das vacinas. Sim, e sendo tão importante a vacinação, tenho uma pergunta para você. Por que isso vem ocorrendo? Esse mesmo estudo apontou as causas associadas ao receio da população em se vacinar. Preocupação com os eventos adversos pós-vacina, baixa percepção do risco para doenças que não são comuns atualmente, percepção de que as vacinas disponibilizadas no setor privado são mais confiáveis e dificuldades do deslocamento e adesão. Nívia, fazendo uma análise das campanhas passadas, quando em dias de campanha de vacinação, com unidades sempre lotadas, havia uma mobilização para vacinação e hoje fica a questão da queda da cobertura vacinal. Assim, gostaria que você falasse para nós quais são as principais vacinas que tiveram queda na procura.
Um outro estudo descreveu, Kátia, que a cobertura vacinal do Programa Nacional de Imunização no Brasil, no período de 1994 a 2019, mostrou a cobertura individual de cada vacina. E foi verificado que a vacina BCG teve uma boa adesão da população, com 105,82% de cobertura vacinal. No entanto, vacinas como rotavírus humano, febre amarela e a meningocócica C tiveram dados de cobertura abaixo do esperado, com 58,57%, 37,72% e 61,23%, respectivamente. Os anos de 2016 a 2019 foi o período com menor porcentagem dos indicadores de vacinação. Muito preocupante essa situação, não é, Nívia? Pensando em estratégias para recuperar as coberturas vacinais e frente a essa problemática, qual o plano traçado para recuperar a adesão da população e, consequentemente, elevar as coberturas vacinais novamente? Então, a Secretaria Estadual de Saúde entende a necessidade de recuperar os indicadores de coberturas vacinais, considerando o iminente risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas e a comprovação de que a vacinação é uma intervenção segura. Porém, isso só será possível se as coberturas vacinais estiverem satisfatórias e se a comunidade puder acessar facilmente as vacinas, fatores que propiciam a proteção individual e coletiva da população. Para que isso aconteça, o Plano Estadual para a Recuperação das Metas de Coberturas Vacinais é uma estratégia que tem como objetivo envolver os eixos de intervenção: assistência, vigilância, gestão e governança, mobilização social e comunicação e educação permanente, para a construção de propostas de trabalho que facilitarão a implementação das ações de forma integrada, com maior efetividade, monitoramento e avaliação das coberturas vacinais. Ele será importante para a identificação de problemas e lacunas que comprometem o alcance da meta de vacinação e trará subsídios para a elaboração e implementação de ações com base na realidade local, bem como o envolvimento de outros setores envolvidos que poderão colaborar para o aumento da procura pelas vacinas. Com ações práticas através do diagnóstico situacional, um conhecimento de quantas unidades básicas de saúde tem sala de vacinação, conhecimento do território e atuando junto aos agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem e equipe de saúde da família, dentistas, médicos, farmacêuticos, assistente social, incentivando o protagonismo dos profissionais com visão de integralidade da saúde para ações de sensibilização da população, as ações extramuro também. Teremos uma melhoria significativa das coberturas vacinais. Vamos falar agora com a doutora Alessandra Marques Cardoso, biomédica, pesquisadora, doutora em microbiologia, servidora da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, professora da Pontífice Universidade Católica de Goiás e da Faculdade da Polícia Militar. Doutora Alessandra, quando foi que os micro-organismos começaram a causar doenças nos seres humanos? Oi, Kátia! Olá, ouvintes do nosso podcast. Eu estou muito feliz em participar junto com a SES de um tema tão importante. Vamos lá! Então, desde os primórdios da humanidade, existem patógenos que tentam entrar nos nossos corpos a fim de reproduzir e promover a evolução de suas espécies. E, no intuito de sobreviver, os humanos criaram uma série de mecanismos imunológicos, naturais e adaptativos contra esses micro-organismos, visando proteção e homeostase. Entretanto, à medida que os humanos evoluíram, os micro-organismos também conseguiram encontrar maneiras de entrar no corpo humano e de escapar do sistema imunológico, gerando então as doenças infecciosas.
Agora vamos falar um pouco de algo essencial. Sabemos que hoje temos vacinas para crianças, adolescentes, gestantes, adultos, idosos e para povos indígenas. Doutora, fale para nós, qual é a real importância da vacina? Então, Kátia, a vacina ela surge como uma grande parceira na luta pela vida, devido à sua facilidade e rapidez em estimular a resposta imunológica de forma bastante eficiente e específica, originando um mecanismo imunológico que impedirá a infecção antes mesmo que o patógeno entre na célula hospedeira. Então, veja, dependendo de cada doença, o mecanismo de ação da vacina difere em relação ao seu alvo específico. Para termos uma noção da diversidade, no ano de 2018, mais de 70 vacinas estavam disponíveis contra mais de 30 micro-organismos diferentes. Super interessante, doutora. Mas em que contexto as vacinas surgiram na história da humanidade? As primeiras vacinas que a humanidade conheceu foram contra a varíola e a raiva, ambas doenças de origem viral. Vamos relembrar um pouquinho do contexto histórico. No início do século XVII, a varíola era uma das doenças mais terríveis do mundo. Lady Mary Montagu observou que essa doença poderia ser evitada pela introdução de fluidos extraídos de crostas de varíola de um paciente infectado na pele de indivíduos saudáveis. Esse processo, conhecido como variolation, foi empregado na Inglaterra e também nos Estados Unidos até que surgissem as primeiras investigações do médico inglês Edward Jenner. Jenner ele criou uma vacina para um poxvírus animal a partir das pústulas formadas pelos vírus nas tetas das vacas. Essa técnica se baseava essencialmente na ideia de que um agente virulento para animais poderia ser atenuado em seres humanos. Antes da vacinação, o risco de contrair a doença chegou a aproximadamente 30% e as pessoas que conseguiram sobreviver adquiriram graves sequelas. O último caso conhecido de varíola foi reportado na Somália, no ano de 1977. E em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a erradicação da doença após a implementação da vacina como uma medida preventiva. Em 1885, Louis Pasteur também trabalhou com o desenvolvimento de vacinas. Ele desenvolveu a vacina contra a raiva, trabalhando com passagens sucessivas do vírus da raiva no tecido nervoso de coelhos. Esse procedimento foi adotado no desenvolvimento de várias vacinas de vírus vivos atenuados. E o mecanismo consiste essencialmente em uma neutralização dirigida por anticorpos virais que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Super interessante, doutora. E no Brasil, como essa história começou? Veja bem, Kátia, no Brasil, a história das vacinas começou com o Programa Nacional de Imunizações, o nosso conhecido PNI, implantado por Oswaldo Cruz em 1973. O PNI é considerado uma referência mundial no trabalho de garantir a cobertura vacinal à população-alvo e prevenir o surgimento de surtos epidemiológicos no nosso país. Atualmente, existem vários grupos tecnológicos envolvidos no processo de implantação, desenvolvimento e melhoria na produção de vacinas. Doutora, sabemos que a imunização é um método seguro, eficaz e de baixo custo, que contribui para a promoção e proteção à saúde no Brasil. O programa de imunização, o PNI, ele surgiu por volta dos anos 70, no auge da crise sanitária. Nesse contexto, como as vacinas atuam no sistema imunológico das pessoas? Veja bem, as vacinas contra doenças infecciosas servem como uma exposição profilática, induzindo uma resposta imune controlada frente a um determinado agente infeccioso. A nossa imunidade pode ser dividida em inata e adaptativa.
sendo que a ativação do sistema imune inato precede a geração da imunidade adaptativa. O sistema imunológico inato é constituído por vários tipos de células, como os neutrófilos, células dendríticas e macrófagos, as quais interagem com moléculas estranhas de maneira inespecífica. Essas células, elas fagocitam os agentes infecciosos, produzem citocinas inflamatórias e ativam outras células do sistema imune através da secreção das chamadas quimiocinas. Em relação ao sistema imune adaptativo, podemos dizer que ele é dividido em humoral e celular, e ele responde a regiões específicas de determinado agente infeccioso, que são denominados epítopos, que compõem o antígeno. A resposta humoral, ela depende da atividade de anticorpos secretados pelos linfócitos B, que se ligam a epítopos e geram a secreção de anticorpos específicos contra o antígeno reconhecido, levando assim à proteção contra a infecção. As respostas celulares, elas são baseadas na ação dos linfócitos T. E todas as células nucleadas possuem moléculas do complexo principal de histocompatibilidade classe 1, conhecido como MHC1, em sua superfície. Quando infectadas com um agente infeccioso intracelular, as células são capazes de apresentar epítopos lineares desses agentes infecciosos, complexados com MHC1 em sua superfície. Isso no intuito de alertar o sistema imunológico sobre a infecção. Já os linfócitos T citotóxicos, que contêm receptores de células T correspondentes, são capazes de se ligar ao MHC1, que apresenta epítopos específicos, levando à morte da célula infectada. Ainda sobre os linfócitos T auxiliares, eles são super importantes no desenvolvimento das vacinas. Células apresentadoras de antígenos, como células dendríticas, macrófagos e linfócitos B, são capazes de fagocitar, processar e apresentar esses epítopos em suas superfícies. Esses epítopos, por sua vez, vão estimular os linfócitos T do tipo CD4, levando à maturação em linfócitos T auxiliares, que são capazes de estimular as células do sistema imunológico, tanto inato quanto adaptativo, através da secreção de citocinas, que tornam a resposta imune muito mais forte e eficaz. E, dependendo das respostas das citocinas secretadas, elas serão classificadas como resposta T auxiliar 1 ou resposta T auxiliar 2. As respostas do tipo TH2, que é a resposta T auxiliar 2, elas vão favorecer o desenvolvimento de uma resposta imune humoral, que tradicionalmente é a base para o desenvolvimento das vacinas. Ou seja, após a ativação, os linfócitos B, os linfócitos T auxiliares e os linfócitos citotóxicos vão proliferar para lidar de maneira muito mais eficaz contra a infecção. E alguns desses linfócitos podem persistir após a eliminação do micro-organismo, resultando no que chamamos de memória imunológica. Doutora Alessandra, para finalizarmos esse bate-papo, queria perguntar algo que é muito discutido. Afinal, o que é imunidade de rebanho? Kátia, outro conceito muito importante é o da imunidade de rebanho. Quer dizer, as vacinas não funcionam apenas no nível do organismo, mas também no nível de toda a população. Então, quando um percentual da população, cerca de 60% a 90%, é imune a um agente infeccioso, o que acontece? A doença tem uma probabilidade baixíssima de encontrar um hospedeiro ingênuo, que nunca teve contato, e se espalhar. E isso é bastante importante porque não é toda a população que vai poder ser vacinada. Existem algumas contraindicações dependendo da vacina,
como o estágio da doença e a idade do indivíduo. Vamos agora falar com o Dr. Hélio, diretamente do Congresso Brasileiro de Infectologia em Salvador. Dr. Hélio Rannes de Menezes Filho é um médico infectologista, doutor em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da USP, presidente da Sociedade Goiana de Infectologia e professor dos cursos de medicina da Unifins e da UFJ. Dr. Hélio, bem-vindo à nossa discussão. Vamos falar um pouquinho agora da importância da vacinação no estado de Goiás e os benefícios que trazem à população de um modo geral. Boa tarde, Kátia, tudo bem? É um prazer enorme estar falando com vocês sobre esse tema tão importante que é a imunização. Inclusive, estou falando aqui diretamente do Congresso Brasileiro de Infectologia em Salvador. Entre tantos outros assuntos, um dos que mais tem sido discutido é a questão da importância da imunização. Então, comentar e discutir sobre esse assunto é sempre algo necessário e aproveito para parabenizá-los pela iniciativa. Sim, com certeza. Doutor Hélio, por que se vacinar contra doenças que não acontecem mais? A continuidade da vacinação ela é importante exatamente para nós mantermos o status de controle ou a erradicação de uma determinada doença em uma dada região. Devemos levar em consideração que no mundo globalizado as distâncias estão cada vez mais curtas devido às facilidades de deslocamento. Então, isso possibilita a circulação de agentes infecciosos até mesmo de um país para o outro. E isso cria oportunidades para a reintrodução de antigas doenças. Um exemplo clássico é a poliomielite, chamada popularmente de paralisia infantil. Essa doença ela foi erradicada do Brasil na década de 90 e para que ela não seja reintroduzida, é importante continuar vacinando as crianças. Nós enfrentamos movimentos contrários à vacinação. Como ter certeza que as vacinas são seguras? Eventos adversos leves relacionados à vacinação podem acontecer, mas na maioria das vezes eles são temporários, como febre e dor no local da aplicação. Quando nós colocamos na balança, os benefícios da imunização, eles são muito maiores que os riscos. Em relação ao licenciamento de uma vacina, é necessário termos em mente que para que ela seja aprovada, ela passa por diversas fases de avaliação. Desde os processos iniciais, quando ela está sendo desenvolvida, até o momento em que ela está sendo produzida, até a fase final, que é a aplicação. Além disso, para que a gente receba uma vacina, cada país tem um órgão regulador que vai aprovar ou não esse imunizante. No caso do Brasil, esse órgão é a Anvisa. E mesmo depois que a vacina já está licenciada, continua acontecendo uma vigilância dos eventos adversos. Isso significa que se começarem a surgir alguns efeitos colaterais fora da rotina, fora do habitual, esses efeitos vão ser investigados, precisam ser notificados e vão ser investigados. Então, existe uma monitorização da segurança do produto mesmo após a sua aprovação. Sim. Doutor Hélio, uma pergunta que muitos ouvintes fazem constantemente. Vacina causa autismo e outros problemas do sistema nervoso? As vacinas não causam autismo. Entre 2001 e 2012, foi realizado um grande estudo com mais de 95 mil crianças que demonstrou que não existe relação entre vacina e autismo. E também não existe relação entre vacina e qualquer transtorno do desenvolvimento. Os resultados desse estudo foram publicados numa revista científica de renome internacional da Associação Médica Americana. E fora esse estudo, existem vários outros demonstrando que as vacinas elas são seguras e é muito importante que elas sejam aplicadas, especialmente no período da infância. Muitas notícias circulam no Brasil sobre as vacinas. Essas informações são perigosas e podem colocar a saúde da sociedade em risco. Isso porque as pessoas podem ficar confusas e hesitar em vacinar seus filhos por conta das fake news. Para deixar claro, eu pergunto, Dr. Hélio, todas as informações que circulam na internet sobre vacinas são seguras?
A internet, ela nos oferece um universo de informações. E alguns conteúdos são produzidos em diversas partes do mundo. E nem tudo é sério, nem tudo é confiável. Muitas informações, elas são divulgadas de forma precipitada, não conclusiva. E isso pode causar um grande impacto, principalmente quando envolve equívocos, como é o caso dessas informações que circulam contra as vacinas. Então, toda vez que nós vamos pesquisar uma informação na área de saúde, isso vale não apenas para as vacinas, a gente precisa levar em consideração alguns pontos básicos. Então, um deles, o primeiro, é priorizar a busca em sites de órgãos oficiais, como, por exemplo, o site do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização. Acessar informações também de sociedades científicas que têm a competência e seriedade reconhecidas, como é o caso no Brasil da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização. Sempre devemos consultar mais de uma fonte de informação. Não confiem em uma única informação que vocês recebem, naquela mensagem que circula no grupo de WhatsApp, por exemplo. Nós não podemos confiar na primeira informação que nós recebemos. Então, consultem mais de uma fonte de informação. Em casos polêmicos, quando envolvem questões muito polêmicas, sempre tentem entender os dois pontos de vista. Tentem consultar fontes em que vocês vão entender os dois lados, aqueles que são contra e aqueles que são a favor. E sempre precisamos identificar se esse conteúdo que está sendo divulgado, ele tem referências de onde foram retiradas essas informações. Nem toda informação, ela segue os padrões científicos. Então, precisamos saber em qual revista científica foi publicada, em qual site, quais foram os profissionais envolvidos. Então, não confiem em qualquer informação que vocês recebem. Chequem essa informação e busquem sempre os dois lados para que você tire a melhor conclusão. Foi um prazer imenso ter vocês conosco em mais um podcast da Escola de Saúde do Estado de Goiás. Agradecemos a presença da auditora Nívia, da pesquisadora doutora Alessandra e do infectologista doutor Hélio, que muito contribuíram para esclarecer as dúvidas quanto às vacinas. Sabemos da importância da vacinação, que é um método seguro, eficaz, que contribui para a promoção e proteção à saúde, um método modificador dos ciclos das doenças imunoprevisíveis, melhorando a qualidade de vida. Resumindo a vacinação, podemos dizer que tudo começa nos ciclos de vida. Como diz nosso colega Ricardo Gadeira, do Ministério da Saúde, filho amado é filho vacinado, para que nossos filhos protejam as futuras gerações. Que o Brasil volte a sorrir, resgatando as altas coberturas vacinais. Kátia, eu agradeço, a participação no podcast. Fico disponível para qualquer outra dúvida que venha a ocorrer e muito feliz por participar desse projeto. Kátia, o prazer foi todo meu, fiquei super feliz com o convite, adorei participar desse podcast, só quero parabenizar a Secretaria de Estado da Saúde por meio da Escola de Saúde de Goiás por essa importante iniciativa. Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Foi um prazer participar com vocês desse podcast tão importante sobre o Programa Nacional de Imunização.